19 horas e 30 minutos. Estamos então entrando na casa de vocês e pedimos permissão e agradecemos também por nos permitir participar da vida de vocês, trazendo a palavra de Deus, trazendo o louvor, as orações e a palavra de Deus para edificar a nossa igreja e as pessoas que estão nos assistindo e também as que irão nos assistir. E nós convidamos a todos agora que façam um corpo conosco no louvor a Deus. Missionária. Então vamos lá, boa noite a todos. Igreja Batista Breve Virá, online, Facebook, Instagram e depois nós vamos colocar no YouTube também. É só vocês colocarem Igreja Batista Breve Virá que vocês vão encontrar todos os nossos vídeos. Boa noite a todos os nossos irmãos. Eu acho que breve a gente vai voltar para a igreja, se Deus quiser, se Deus permitir, se assim permitir, a gente vai estar de volta. E agora nós vamos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Amém. E eu convido a todos que conhecem o hino Um Só Rebanho, número 3 do nosso hinário. É um hino bastante conhecido de todas as igrejas evangélicas, reformadas especialmente, que façam conosco um coro, um único coro para louvar o Senhor Deus, que é onipresente. Ele está conosco, está aqui no nosso meio e fazendo a investigação. Ele tem olhos de fogo, ele tem cabelos alvos como a neve, ele tem os pés como bronze polido. E nós queremos que ele esteja andando entre os seus candelabros, entre as chamas que levam a palavra de Deus nesse mundo tenebroso. Amém. E também conosco a professora de canto, a senhora Margarete Mosca Nilas, o professor de violino, o professor Rony Onta. Na câmera e nas filmagens nós temos a Vitória Aleixo e no som o Guilherme Santos. Amém. Um só rebanho. Nós vamos cantar um pouco mais rapidinho, mais alegre, tá?
seja o nosso Deus maravilhoso. Convido a todos que abram o hinário também, os que conhecem. Vamos louvar a Deus com o Deus de amor, hino 23 do nosso hinário, também um hino conhecido da igreja. Deus, o Deus de amor. 23. Ó Deus de amor. Vamos lá? Amém. A graça e a paz, irmãos. Graça e paz. Nós saudamos a todos aqueles que nos têm acompanhado, que têm andado conosco, louvado conosco a esse Deus que nos põe em pé, esse Deus que nos deu vida, esse Deus que tem nos dado livramento de doenças, que tem nos abençoado, a nós e as nossas famílias. Nós queremos que todos recebam a bênção da palavra, a bênção através do culto de adoração a esse Deus. Que nós possamos estar diante da presença de Deus em espírito e em verdade, para que Ele receba a nossa humilde oferta de amor. Eu quero convidar a irmã Margarete que abra a palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, Paulo, quando escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 1, os versículos de 26 a 29, ele nos faz uma declaração de que Deus não procura os grandes, mas os pequenos. Deus não procura os inteligentes, mas os humildes de coração. Deus não procura os ricos de bens materiais, mas os pobres de espírito. Deus não procura os soberbos, mas os mansos e os não orgulhosos, não arrogantes. Vamos ouvir essa palavra. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graça e paz, irmã. É um prazer enorme estar aqui novamente para louvar e bendizer o nosso Deus. Amém. Amém.
Então, eu vou fazer a leitura. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 26 a 29. A vocação dos santos. Pode começar? Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém? Amém. 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 Então nós vamos fazer agora uma breve oração para darmos início ao nosso culto. Missionária, pode orar para darmos início? Pai do céu, Pai querido, nosso Pai amado, nesse momento, Senhor, estamos à porta e pedimos a licença para entrar em seu santo templo, Senhor. Pedimos que nos dê essa vocação, Senhor, para que a gente possa realmente adorar em espírito e em verdade, Senhor. Amém. Manda teu Espírito Santo, Senhor, porque nós não conseguimos expressar, mas Ele com seus gemidos, como fala, gemidos. Gemidos é aquela coisa que a gente não consegue falar com as palavras, mas o Espírito Santo sabe levar até o Senhor o nosso louvor e a nossa adoração. Oh, Esteja aqui conosco, Senhor, esteja conosco, esteja com a Margarete, com o Rony, com a Vitória, com o Guilherme, comigo como pastor, na mais humildade de nosso ser, Senhor. Colocamos a teu serviço para levar todos esses nossos irmãos que estão nos assistindo, juntos, num só rebanho, louvando e te adorando, Senhor. É isso que eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então eu convido agora todos que acompanhem nosso louvor com o hino Louvor e Glória 27 do nosso inário. Louvor e Glória. Jesus,
esse louvor, eu convido agora a igreja. Pastor, antes do pastor nos colocar em arrependimento, nos colocar nesse momento tão importante do nosso perdão, no domingo, esses hinos foram escolhidos e eu tenho assim, a certeza que o Espírito Santo colocou no coração dos professores, tanto da Margarete quanto do Juan. Porque esse hino que eles colocaram é um hino que foi composto por uma inglesa chamada Sarah Bolton, em 1825. E esse hino que nós vamos cantar agora, que vai nos levar a esse arrependimento, diz que essa senhora, Sarah Bolton, que nasceu na Inglaterra, no começo do século XIX, precisamente em 1825, ela recebeu uma educação muito cuidadosa e desenvolveu suas tendências artísticas para a música, poesia e pintura. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer para todas as crianças que estão na nossa igreja e que estão aprendendo esses hinos maravilhosos, esses hinos que são pérolas que vêm da igreja reformada. E aí cedo ela começou a investir no Evangelho. Ela colocava todo o conhecimento dela de música e de poesia para o Evangelho. E aí, durante uma viagem em 1852, ela conheceu o marido dela, um missionário que era médico, e aí eles se casaram. E ele se chamava Dr. Robert Kelly, ou Kelly, como se pronuncia em inglês. E aí eles casaram. E o casal, em 1855, eles chegaram aqui no Brasil, iniciando as suas atividades missionárias. Ele como médico e pastor, e ela ajudando também nas pregações, ajudando a fazer as músicas, ajudando a fazer as letras. E como ela era muito culta, ela traduzia muito dos hinos americanos, ingleses que ela trouxe, né, da sua bagagem de conhecimento de quando era menina, dos estudos que fez. E foi ela quem fez um livro que a gente usa muito e que eu tenho aqui guardado e que na quarta-feira, se quiser, eu mostro para vocês, que se intitula Salmos e Hinos. E esses salmos e hinos, ela começou com 50 hinos e foram usados nas primeiras igrejas reformadas. E eles, infelizmente, não tiveram filhos. E depois, esses salmos e hinos que a gente tem, ele foi evoluído com um filho que eles pegaram para criar, que chamou João Gomes da Rocha, que também foi médico, ajudado também nas letras com a tua irmã, que eles colocaram o nome de Cia Kelly, aí sim usando o nome dela. Provavelmente eles pegaram o João Gomes um pouquinho maior, deixaram o nome de nascença dele, e a Cia veio mais novinha, então eles registraram com o nome deles. E Salmos e Hinos é um livro muito importante que todas as nossas igrejas reformadas usam. Tanto as igrejas da Congregação do Brasil têm hinos desses Salmos e Hinos, as igrejas metodistas, as igrejas presbiterianas, as igrejas batistas em geral, todas as igrejas de base da Reforma, as igrejas luteranas, todas esses hinos que são pérolas saíram de Salmos e Hinos, que foi a primeira coletânea feita por Sarah Bolton. Oh, glória a Deus. Então, mais um conhecimento que nós podemos adquirir durante os nossos cultos. Eu queria convidar a todos que abram a palavra de Deus, o Santo Livro, nos livros de Atos, capítulo de número 7, versículo 51. Eu queria que todos ouvissem e lessem comigo esse versículo. Atos capítulo 7, versículo 51. Aí em suas casas, abram a Bíblia e leiam comigo esse versículo. Eu vou pedir à missionária que pode continuar bem. A Margarete pode ler junto comigo. Vamos ler só esse hino. Depois nós vamos colocar e confessar nossos pecados diante de Deus. Diz assim então, capítulo 7, livro de Atos, versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo,
assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Eu queria que vocês guardassem esse versículo no coração, porque esse versículo ele serve para os dias de hoje. Essa pregação aqui feita pelo diácono Estevão, antes de ser morto, apedrejado, esse versículo chama muito a nossa atenção, porque nós somos duros de cerviz, de pescoço, nós somos duros de coração, nós sempre resistimos ao Espírito Santo, assim como nossos pais fizeram, e nós temos ouvido a voz de Deus chamar cada um de nós. Vamos nos arrepender sinceramente, confessar nossos pecados, enquanto louvamos a Deus com o hino que a missionária nos explicou. agradecendo a Deus. Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, envergonhados porque somos pecadores, mas agradecidos porque o Senhor nos amou
deu seu Filho. E nele nós nos embasamos para pedir perdão por essas ofensas que temos cometido, pelas quedas, pelas nossas falhas, Senhor, pelas palavras que falamos, Senhor, que não deveríamos, pelos pensamentos que tivemos, que não deveríamos, pelos gestos que fizemos e que não deveríamos fazer, e todas as coisas que temos feito, Senhor, que te ofende nossos irmãos. Nós te pedimos perdão, mas não porque nós merecemos esse perdão, mas porque Jesus nos permite que nós façamos no seu nome, façamos porque Ele foi em nosso lugar morrer a nossa morte na cruz. E nós oramos agradecidos por Ele, em nome dEle. Amém. Amém. Queria pedir a todos que abram na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 4. A missionária vai ler para nós um texto que fala da volta do Senhor, da nossa esperança na breve volta do Senhor e como ela deve acontecer. O apóstolo Paulo, ele declara como nós devemos fazer, aguardar, como nós precisamos esperar o Senhor voltar. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. A palavra de Deus diz assim: a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Amém. Oh, glória a Deus. Essa é a nossa bendita esperança na volta do Senhor. Então agora nós vamos louvar a Deus com o hino 34. Convido a todos para acompanharem o louvor, o Deus fiel, 34, ó Deus fiel. Thank
pode ser fiel a nós, mas sim a Ti, que não muda e é eterno. É Amém. verdade, Senhor. É verdade, é verdade. Palavra de verdade. Amém. Então, aqueles que se prepararam para consagrar suas ofertas, seus dízimos neste momento, pode fazê-lo aí mesmo de sua casa. Nós vamos louvar a Deus enquanto isso, nós fazemos as nossas ofertas. Hino 60, as muitas bênçãos. Isso, irmãos. Vamos pensar nessa letra aqui. Quantas bênçãos, dizem quantas elas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás, surpreso, quanto Deus já fez por nós. Não é lindo? Vamos lá. Esse hino, ele é maravilhoso, porque quando eu lembro dele desde quando eu era criança. Quem escolheu esse? O Espírito Santo de Deus, mas ele soprou no ouvido da Margarete ou do Rony? Do seu! E aí eu queria dizer para os irmãos que esse hino, eu ouço a minha família cantar assim, desde que eu sou muito pequena, e ele me traz muita alegria, porque em momentos de desespero, nós temos mais bênçãos do que não bênçãos, né? Lindo, isso mesmo. Sim.
agora terminando o nosso momento de intercessão pelas causas de nossos irmãos, pelos doentes da igreja, por nossas mães, pelo seu Milton, do Niara, representando aqui todos os enfermos que estão em hospitais, nas UTIs, nos leitos frios, nos corredores, nas macas, encostados em prontos socorros. Nós te pedimos, ó Pai, que olhe por cada um, veja, Senhor, o sofrimento, a dor, aplaca, Senhor, aquela dor, aquela angústia, aquela preocupação. Coloca a tua mão, Senhor, põe teus anjos ali ao lado, usa as enfermeiras, os enfermeiros, os técnicos, Senhor, usa as mãos dos médicos, Senhor, até das recepcionistas, dos guardas, dos pronto-socorros, Senhor, que costumam às vezes ser rudes. Coloque, Senhor, neles mais compaixão, acalma, Senhor, a ira dos homens que estão ali servindo ao que está doente, chegando no hospital, Senhor. Abençoa as crianças, abençoa os que estão aí embaixo de pontes, aos que estão usando drogas, Senhor, aos pais de família viciados em álcool, Senhor. Coloca suas mãos, Senhor, aqueles que estão tratando de câncer, tratando de doenças incuráveis. Senhor, esse mundo de trevas tem passado momentos difíceis. Essa pandemia nos tem assustado, tem transformado as nossas vidas. Nossos joelhos têm sido dobrados, pedindo que o Senhor nos livre mais rápido dessa epidemia, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Consola-nos, ó Deus. Conforta os doentes em seus hospitais. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar em fervente oração no 51. Senhor.
Livra-nos, ó Deus, do nosso orgulho, da nossa fraqueza, da nossa ignorância, Senhor. Sim. E coloca-nos, ó Pai, na frente do Teu altar para receberes, ó Deus, o melhor de nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Depois desse louvor maravilhoso, nós vamos abrir a palavra de Deus. Nós estamos caminhando no livro de Esther. Os irmãos que nos acompanham aí nas pregações, nos cultos. Chegamos ali no capítulo 3 do livro de Esther. Estudamos um pouco da história, do contexto. Estamos vivendo aqui os anos 474 a.C. Esther já é rainha há 5 anos. Convido a todos que abram a palavra de Deus, então, no livro de Esther. Nós vamos ler dos versículos 7 a 11. Diz assim: no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou o Pur, isto é, sortes, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu-o a Amã, filho de Amedata, a Gagita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Até aqui a palavra de Deus. Nós vamos orar. Santo e eterno Deus, diante da tua palavra aberta, Senhor, nos colocamos humildemente, te pedimos que nos concedas a presença do teu Santo Espírito entre nós, para que ele fale e não nós. Que morra aqui o pregador e que a tua palavra seja exposta pelo Espírito Santo e que a sua palavra seja edificante para as vidas que aqui estão, que o Senhor trouxe para ouvir esse relato histórico desse livro, o livro de Esther. Nós temos caminhado nesse livro e tem nos enriquecido, aprendemos como o teu povo age e como o mundo age, como o teu reino é e como o reino dos homens é, como os homens que servem ao Senhor agem e como os homens que servem a Satanás agem. Nós vemos aqui neste livro a ausência completa do teu nome em todo o livro, mas nós vemos a tua presença nele, desde o começo até o fim, agindo com a sua providência divina, governando os homens, agindo nas decisões das pessoas e guiando, dirigindo os eventos e as decisões. Nós te pedimos, ó Deus, que nos enriqueça mais, que edifique nossas vidas e as vidas daqueles que o Senhor quer edificar. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar lendo Provérbios, capítulo
6, Provérbios capítulo 6, diz para nós muito da personalidade de Amã. Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19. Veja que interessante. Isso fala muito da maldade. Tenham em mente esses versículos de Provérbios enquanto nós pensamos na personalidade de Amã. Amã não tinha em seu caráter nenhum tipo de virtude boa. Diante dos olhos de Deus, Amã é como esses versículos de Provérbios diz. Então, Provérbios capítulo 6, de 16 a 19, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Tudo isso nós vamos encontrar no caráter desse Agagita, do descendente dos amalequitas, chamado Amã. E talvez o seu nome, Amã, seja uma abreviação de Amalequita, ou Agagita, o descendente então dos reis, do rei Agag, que nós falamos na sexta-feira. Nós temos aqui então um momento em que esse homem, Amã, elevado pelo rei Assuero à primeira posição depois do rei, nós chamamos no Império Persa isso de grão-vizir. O grão-vizir era o homem que tinha o maior poder depois do rei. E nesse ano de 474, nós temos o rei casado com Esther ali há 4 ou 5 anos, ela agindo ali como rainha, mediando ali as suas atividades. O rei, depois que sofreu aquela vergonhosa derrota diante dos gregos, ele investiu contra os gregos por vingança pela derrota de seu pai e foi derrotado também. Um exército de mais de 1 milhão de homens, mais de 600 barcos de guerra foram construídos e usados e perdidos nessa guerra. De forma que o rei estava com os seus tesouros minguados. O rei precisava de alguma forma repor aquele prejuízo que ele teve investindo contra os gregos. E esse homem, Amã, ele vê nessa hora em que o rei está, como disse o Provérbios capítulo 6, ele está com os seus olhos altivos, ele está com os seus olhos altivos, a sua língua mentirosa, as mãos preparadas para derramar sangue inocente, um coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, é uma testemunha falsa que profere mentiras. Nós temos em Amã todas as qualidades que Deus abomina. E esse homem, apesar de todas essas qualidades, ele está em segundo lugar no reino. É o grão-vizir do rei. E ele então, nesse texto, nós vemos que ele, a primeira coisa que ele aqui, aparentemente, ele faz
é jogar sortes ou lançar sortes. Lançar sortes. Como ele era um amalequita, e os amalequitas, eles não temiam a Deus. Aliás, eles desafiavam a Deus. Os amalequitas, eles resistiam a Deus. Eles eram rebeldes a Deus. Eles não criam em Deus. Eles criam em sortes. Eles lançavam sortes. Lançar sorte é mais ou menos como jogar dados. É como qualquer jogo que nós podemos jogar. Podemos dizer, você tem sorte, você ganhou no baralho, você tem sorte, você ganhou na loteria. Nós crentes não cremos em sorte, nós cremos na providência de Deus. Nós cremos que Deus nos dá tudo o que precisamos conforme as nossas necessidades e de acordo com os momentos em que precisamos. Ele não nos deixa faltar nada. Ele nos abençoa com saúde, Ele nos abençoa com trabalho. Quando precisamos, Ele não nos abençoa nos livrando de algum acidente fatal. Ele nos abençoa respondendo nossas orações. É nisso que nós crentes cremos. Mas você percebe que Amã lançou sortes. E ele lançou as sortes dia por dia. Não todos os dias de um ano inteiro, mas um determinado dia no começo do ano, no 12º ano, diz que ele lançou sortes. O que significa lançar sortes no começo do ano? Assim como existe uma cultura de pessoas que vão até as praias aqui no Brasil, que vão jogar coisas no mar, que vão fazer seus pedidos ali para determinadas divindades que eles creem. Assim também nesse tempo os orientais faziam também. Eles lançavam sortes. Eram pedrinhas que, na medida em que elas ficavam posicionadas, eram analisadas como uma previsão de coisas boas ou uma previsão para acontecer coisas ruins. E por que eles lançavam sorte só no começo de um ano? Porque eles acreditavam que os deuses do panteão de deuses persas, deuses babilônicos, os deuses dos medos, eles se reuniam em uma determinada reunião no início de um ano para então determinar o que aconteceria naquele ano para os homens, para os reinos da terra. Então, eles lançavam sortes no primeiro mês do ano, para então definir o que seria feito durante aquele ano. E Amã lança sortes e cai no 13º dia do último mês do ano o seu plano de então destruir o povo judeu, a quem ele tanto odiava. Mas ele fez, então, primeiro, lançou sorte e definiu as datas em que isso iria acontecer. Para então, aí ele foi até o rei. Então, no versículo do número 8, ele disse: então disse Amã ao rei Assuero. Veja que ele se preparou primeiro, ouvindo ali as sortes e o que os deuses haviam dito para ele fazer. Ele não confiou, ele não tinha, a fé dele não era embasada no Deus vivo e verdadeiro, Deus dos judeus.
E eu li uma frase de um grande teólogo, e ele dizia em suas pregações, quando ele pregava sobre os judeus, que os judeus, o povo judeu, foi no enterro, no funeral de todos aqueles que tentaram exterminá-los. E de fato isso tem acontecido, porque os judeus são o povo que Deus separou, que Deus escolheu, que Deus elegeu desde a eternidade para que fosse o seu povo. E para esse povo, Deus então se revelaria, e revelaria a sua lei. Deus revelaria para esse povo, e esse povo seria o responsável para que Deus fosse revelado para o restante do mundo. Assim, trazendo para os dias de hoje, é como eu e você, quando nós somos convertidos e que o Espírito de Deus vem habitar em nós, nós nos tornamos um povo de Deus, parte do povo de Deus. Nós nos tornamos pessoas que Deus se revela e vem habitar em nós. Ele se revela a nós. E nós, como uma compulsão, nós revelamos Deus para o mundo. Nós, como Jesus disse, nós nos tornamos sal da terra. Nós nos tornamos luz para o mundo em trevas. As pessoas que não conhecem Deus, quando elas veem um cristão, elas percebem que alguma luz diferente tem naquela pessoa. Às vezes a pessoa é tão pobre, mas ela é tão feliz com o pouco que ela tem. Às vezes a pessoa ela tem algum tipo de deficiência física, mas isso não abate. Ela não tem o espírito triste porque ela é daquele jeito. E muitas pessoas que são perfeitas fisicamente, elas têm uma riqueza material muito maior, são tristes, depressivas e usuárias de droga. São pessoas que se entregam às drogas para que tenham pequenos momentos de alegria e de felicidade, enquanto que um cristão, mesmo não tendo nada, mesmo tendo pouquíssimas coisas materiais, ele é feliz. A sua felicidade não é embasada em coisas, mas ela é embasada no ser, naquele Espírito Santo que habita nela. Como a missionária tem nos ensinado, é o modo de viver a eudaimonia, o significado efetivo, verdadeiro da alegria na pessoa, é a presença de Deus nela, é o conhecimento da palavra nela. E não a hedonia, que seria a busca de prazeres momentâneos em coisas. E logo aquela coisa já não interessa mais e a pessoa volta a ficar triste. O prazer hedonista de ter uma alegria fugaz numa pequena festa. Acabada a festa, acaba a alegria da pessoa. É aquela alegria fugaz, passageira, temporária. E, enquanto que a do cristão, pela presença de Deus no seu ser, ela é permanente, ela é significativa, permanente, duradoura. É isso que nós precisamos buscar, é essa verdadeira felicidade, e que Amã não tinha. O que Amã tinha no seu coração era o ódio que ele aprendeu dos pais, dos avós, pelos judeus, porque ele era agagita, descendente do rei Agag, inimigo dos judeus. Era isso que ele alimentava no seu coração. Então, a partir do momento que o rei deu a ele o poder, deu a ele
aquele cargo de grão-vizir, ele então arquitetou o seu plano, arquitetou o genocídio de uma raça. E nós chamamos isso de antissemitismo, porque os judeus são descendentes de Sem, os semitas, e eles então têm os inimigos, porque o povo semita, o povo judeu, era o povo que traria o Messias para a terra. Viria do povo judeu o descendente da mulher, viria para a terra através dos judeus o Filho de Deus que nasceria em Belém, Belém Efrata. Então, nós vemos aqui Satanás agindo através da pessoa de Amã, e é isso que eu queria colocar para os irmãos. Amã aqui representa, naquela hora, naquele contexto, naquele momento, o homem que recebe a autoridade da maior autoridade do planeta, o rei Assuero. Ele recebe a autoridade do maior rei e tem nas mãos a possibilidade de levar à destruição, à extinção, ao genocídio dos judeus. Então nós podemos dizer que aqui nós temos a presença de um pequeno anticristo, o homem da iniquidade. E nós vamos fazer a leitura de alguns textos que nós trouxemos para os irmãos. Nós vamos ler Apocalipse no capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Aqui nós temos no capítulo 12 o dragão perseguindo a mulher. Então ali o que tinha era Amã com todo o poder, uma espécie de pequeno anticristo perseguindo o povo de Deus. Então Satanás, o dragão, perseguindo o povo de Deus, a mulher, a igreja de nosso Senhor. Veja o que diz no capítulo 12. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, nesse contexto, nós temos uma espécie de anticristo. E no capítulo 13, nós temos aqui: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso, boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Veja que nós temos aqui Amã fazendo o papel desta besta que recebe a autoridade do rei Assuero. O rei Assuero tinha seu tesouro bastante minguado por causa da derrota contra os gregos. E Amã, usando da sua influência, dos seus olhos altivos, da sua ambição doentia, ele foi fazendo agrados ao rei. E chegando-se mais próximo ao rei, ele conseguiu conquistar, talvez, não a confiança do rei, mas talvez ele tenha conquistado os interesses do rei. Os seus intentos
era de destruir aquele povo. Ele destruiria aquele povo judeu e todos os seus bens, as suas propriedades, as suas riquezas, o seu ouro, a sua prata, assim seriam confiscados. E todo esse confisco dos judeus viria para o tesouro do rei. Isso interessou ao rei. Amã então tornou-se o anticristo naquele contexto e naquele momento. Veja que isso aconteceu e muitos de nós já viu filmes sobre as riquezas que os nazistas retiraram dos judeus, as riquezas que foram confiscadas dos judeus que habitavam ali nos países onde a Alemanha conquistou, as propriedades, o ouro que eles tinham, a prata que eles tinham, as obras obras caríssimas que seriam propriedade deles, os comércios, as indústrias que eles tinham, todas as riquezas dos judeus foram exterminados. 6 milhões de judeus aproximadamente, e todas as suas riquezas foram usadas na guerra contra os aliados. E como nós vimos a frase do teólogo dizendo que os judeus foram em todos os funerais daqueles que tentaram exterminá-los, e eles foram também no funeral dos nazistas, da SS, do Terceiro Reich. Ontem nós vimos um filme e nós tivemos uma informação de que as crianças que tinham nascido na Alemanha com defeitos físicos, defeitos mentais, que eram consideradas um estorvo e um gasto para o Reich, elas eram mortas com injeções de formol no coração. Mas esse extermínio, essa forma de extermínio dessas crianças, eram apenas mortas 10 crianças por minuto. E seriam milhões de crianças com defeitos. Então não era uma forma efetiva de se matar crianças pelos nazistas, pelos médicos nazistas. Então o horror que foi essa guerra, e nós não podemos dizer que ela está muito longe de nossos dias, a nossa realidade de hoje. Então, no tempo em que nós estamos aqui, 2.400 anos atrás, nós não podemos dizer que o homem mudou grande coisa. O homem que era Amã existiu desde 2.000 anos atrás até hoje ele existe. Se houver algum homem que se destaque, ele vai ter poder nas mãos, ele vai fazer o que Amã fez, ele vai fazer o que Hitler fez, porque eles estão a comando, eles estão debaixo do poder dado por Satanás para eles. E eles então se sentem poderosos como homens únicos, e eles então se aventuram a fazer todas essas barbaridades que nós vimos na Segunda Guerra. Então nós vemos aqui o Amã seduzindo o rei Assuero, no sentido de colocar esse povo rebelde. Mas ele usa de uma pequena verdade, que então Mordecai não reverenciava a ele. Mordecai não reverenciava ele porque ele não tinha respeito por Amã. Amã era um homem a serviço do diabo, e Mordecai não
prestava reverência a ele. Mas ele diz para o rei que, além de Mordecai não respeitá-lo, todo o povo de Mordecai, todo o povo judeu também tinha suas próprias leis e não respeitava as leis do rei Assuero, do Império Persa. Então ele eleva o rei com uma verdade, que era o seu ódio pelo indivíduo Mordecai, o seu ódio pelo povo judeu, tornando então o rei seduzido pela riqueza que conquistaria pela morte desse povo. E o rei então dá a ele o anel. Veja aqui no versículo 10, então o rei tirou da mão o seu anel, deu-o a Amã, o Agagita, adversário dos judeus. Então aqui nós vemos um pequeno anticristo, assim como Satanás vai dar poder para o anticristo que virá, que surgirá. Nós vemos aqui o rei mais poderoso do planeta dando o seu anel e todos os decretos que Amã faria com este anel seriam leis. E ele faz. E ele decreta o genocídio do povo judeu. Ele decreta o extermínio do povo judeu com a autoridade que lhe foi conferida. E nós vamos ler agora mais um texto que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Veja aqui o que diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A Thelma leu aqui um pequeno texto, mas eu vou ler a partir do versículo 7, ela leu até o 6. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então esse homem, ele vai receber de Satanás todo o poder, vai agir através da mentira, do suborno, e aqui Amã age através da mentira, e Amã age através do suborno, porque ele passa 10.000 talentos de prata para o rei. Ele promete dar para o tesouro do rei Assuero 10.000 talentos de prata. Isso seriam 340 toneladas de prata. E todo o dinheiro, toda a moeda cunhada no Império Persa era de prata. O valor do dinheiro era em prata. Então, o que Amã faz aqui? Ele promete ao rei depositar no tesouro do rei 10.000 talentos. Isso seria o equivalente a 3/4 do que o reino persa arrecadava num ano. É muito dinheiro. Nós temos a parábola que Jesus conta dos 10.000 talentos, com a diferença de que seriam 10.000 talentos de ouro. Aqui são 10.000 talentos de prata, porque a prata era, no Império Persa, mais valorizada, era o dinheiro em corrente.
Então nós vemos a operação através do suborno, da corrupção, através da mentira. E nós sabemos que nessa pandemia nós temos tido o suborno, nós temos tido a mentira, nós temos tido a corrupção dos valores destinados às compras de instrumentos, à compra de medicamentos para os hospitais. Muito desse valor que é prometido lá em Brasília jamais chega no seu destino final, são as pequenas cidades. Nunca chegou. No caminho são desviados por pessoas corruptas, por gente como Amã, poderosos que estão no poder. E para os dias de hoje, o que nós podemos entender? Pessoas que têm muito poder estão dominando o dinheiro, estão dominando os políticos, estão dominando o tráfico de drogas, estão dominando o tráfico de pessoas, prostitutas, crianças, o tráfico de pornografia mundial, o tráfico de entorpecentes e drogas novas, o tráfico de órgãos. Nós vivemos num mundo parecido com esse do mundo do Império Persa. Os anticristos, pequenos anticristos estão por aí. E quando nós escolhemos servir a Deus, nós estamos diante de um inimigo poderosíssimo que está no mundo, que são os anticristos. São homens que estão no poder e que exercem poder, mas corrompem todos os valores. Nós temos crianças que jamais foram alfabetizadas e bilhões de reais são destinados à educação no Brasil. E nunca essas crianças foram educadas porque esses valores foram desviados. São bilhões de reais destinados à saúde. E a nossa saúde, ela está falida. Aqui então nós vemos o homem da iniquidade. E eu queria ler mais um texto que está em Romanos 9. Romanos 9. Para nós fecharmos esse raciocínio de que Amã foi de fato um homem iníquo, um anticristo. O versículo aqui que nós leremos é o versículo 17. Diz assim, Romanos 9, versículo 17: porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Veja que Deus permitiu, levantou Amã para que depois o poder dele, o poder de Deus, fosse manifestado através da ação deste anticristo, deste homem da iniquidade. E é isso que eu queria levar para os irmãos. Mesmo que essa pandemia tenha sido gerada por homens em laboratório, como a suspeita, especialmente dos Estados Unidos, em relação à China, mesmo que essa pandemia que atingiu o mundo todo, que fez milhares e milhares de vidas serem perdidas apenas por interesses comerciais, mesmo que isso seja verdade, Deus operará o seu poder e a sua glória e o seu nome serão exaltados. Deus permitiu que Amã executasse um decreto para o genocídio e a morte de todos os judeus.
e o confisco de todos os seus bens, como Hitler fez com os judeus na Segunda Guerra. Nós também veremos a glória de Deus se manifestar e o poder de Deus se manifestar, a providência de Deus ser exercida, governando todos os incidentes a partir do capítulo 4. Nós veremos, estudaremos, continuaremos expondo essa literatura do livro de Esther, essa história do livro de Esther, uma história real, verídica, que aconteceu no tempo do rei Assuero, do rei Xerxes I. Eu queria orar com os irmãos, agradecendo a Deus por essa palavra que nos trouxe. Senhor, obrigado pela palavra que nos trouxe, obrigado pelo alerta que nos dá, porque nós temos vivido de uma forma não compromissada com o Senhor. Nós temos vivido longe das igrejas, a nossa fé tem sido testada e a nossa fé tem esfriado, Senhor, porque nós não temos congregado com os irmãos como deve ser de costume nas igrejas. Nós estamos sendo impedidos por isso, mas nós cremos que o Senhor tem permitido isso. Nós cremos que o Senhor tem permitido, tem providenciado para que o seu poder se manifeste em algum momento, dando livramento dessa pandemia no mundo todo. Nós te agradecemos por essa palavra, porque nos coloca no coração o alerta de que sempre haverão os anticristos, sempre haverão os inimigos do povo de Deus, sempre haverão aqueles que tentarão nos exterminar, que nos farão desanimar através de tribulações, de provações, de doenças. Mas nós cremos na tua presença real, na providência, nos livrando, preservando o seu povo da destruição. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, nossa declaração de fé da nossa igreja, declaração de identidade da igreja. Então diz assim, que nós somos uma igreja que adora o nosso Senhor, uma igreja que serve, uma igreja que ensina música, ensina violino, ensina canto, ensina a palavra de Deus em primeiro lugar, mas uma igreja que tenta ensinar os seus membros, uma igreja que trabalha, uma igreja que ama, mas também uma igreja de servos de Deus, uma igreja que tenta ter uma comunidade missionária que vai até o encontro das pessoas que precisam, uma comunidade que ora e que intercede pelos irmãos. E em nossa comunidade a gente crê em milagres, porque nós somos crentes em Deus. Nós cremos que o mesmo Deus que existia na época de Abraão, que fazia milagre, que abria o mar, que faz jorrar, que faz nascer neném de uma mãe que não pode, esse mesmo Deus é o mesmo Deus que nós cremos. Amém. Amém. Então agora, irmãos, vamos nos colocar em pé para nós recebermos a bênção final e vamos louvar a Deus e nos despedir. Que a graça maravilhosa do Senhor, que nos providenciou o Senhor Jesus para morrer em nosso lugar, que o amor de Deus foi tão grande que nos deu o seu Filho, esse Pai Criador, que a comunhão, a companhia, o consolo, a alegria do Santo Espírito esteja em cada um de nós e com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.
Deus abençoe. Uma boa semana. Semana se iniciando hoje, né? Então que amanhã todo mundo acorde com Deus no coração e vamos trabalhar. E vamos orar para que não feche tudo, porque parece que vai fechar, que a nossa cidade está aí numa cor que não é. Mas vamos orar para que tudo continue assim evoluindo, para que a gente volte mesmo a trabalhar. E agora o nosso próximo encontro é quarta-feira, às 19h40. A nossa oração e o nosso estudo. Então, que Deus abençoe. Até quarta-feira. Amém. Passem bem esses dias. Amém, pessoal. Beijo grande.